qual é o perfil psicológico das pessoas que se apegam a esse tal de bebê reborn? Porque assim, eu não vi reportagem, mas eu vi as pessoas dizendo que estão querendo que atenda no médico, vai lá no médico com o bebê, fala, tem que levar meu bebê no médico, e quer que o médico atenda. Essa pessoa está desconectada da realidade, né, pra mim. Essa pessoa é maluca, não sei. Ou quer que apresenta na igreja. Olha que loucura, né? Ou quer vacina, ou quer se afastar do emprego durante o tempo de maternidade e tal. Como é que a ciência, como é que a psicologia dá nome a isso? Isso é o quê? Uma pessoa assim é uma pessoa o quê? Ela é doente? Ela é certa da cabeça? Não é? Como que a gente entende? Gostei disso. Ela é certa da cabeça. Porque é uma boneca, né? É um brinquedo. Então... parece que vocês estão cheios de dedos, né? Eu fiz a pergunta muito. Não, é assim mesmo. E é isso mesmo. Com certeza essa pessoa, ou ela tá numa negação da realidade, que é um mecanismo de defesa, ou ela tá em um surto psicótico. Mas vamos lá. A gente precisa pensar que nós estamos recebendo muitos materiais com relação a isso. Em alguns momentos eu até duvido de todas as informações. Eu acho que tem algumas pessoas que estão aproveitando essa onda, querendo engajamento, querendo ser conhecido nas redes sociais, porque esses dias eu recebi dizendo que um homem e uma mulher eles estavam brigando judicialmente para ter esse bebê. Eu disse, como um homem? Pensa, um homem falando assim, eu ganhei, tô pagando advogado para esse advogado me dar a boneca e depois eu vou para casa da minha mãe no domingo e falo assim, ó, olha o meu bebê, né? No fim, não cabe na minha cabeça que a briga de casal vai chegar nesse... Então, eu até penso, né? Será que isso não é uma forma, né, de se promover nas redes sociais? Porém, nós não podemos desconsiderar e descartar que realmente tem pessoas que estão dando vida a esse boneco. Acredito mesmo, coloca roupinha, leva para passear, busca uma injeção, enfim, né, para dar na criança, porque a criança não pode ficar resfriado. Uma pessoa que começa a manusear, a entender que está tendo vida naquele boneco, é uma pessoa, com certeza, está em um quadro psicótico, ela está num período delirante, né? Ela conversa com o boneco, então não é só colecionar a boneca, não é só de um uso terapêutico, porque a boneca, o bebê reborn, está sendo usado para mulheres que perderam filhos, dentro da infertilidade, tem alguns amigos, parceiros, enfim, da área profissional, que usam desse boneco para um tratamento. Ou quem tem Alzheimer também tem usado muito, feito o uso desse boneco. Mas uma pessoa que chega e fala, este é o meu filho, e fica irritado, porque tem alguns pontos que os familiares, os amigos, precisam estar em alerta com relação a essa pessoa, na conduta, no manuseio dessa boneca. Como? Quando ela está no isolamento social, eu fico mais em casa, então eu deixo de ter a interação social. Quando o afastamento da boneca causa uma irritabilidade muito grande, é um alerta vermelho para essa pessoa. Quando ela se sente ofendida quando a pessoa fala dessa boneca com um objeto e não como filho dela. Quando ela começa a reportar essa boneca como uma criança. Ah, meu filho está com febre. Olha, meu filho vai no parque. Ah, meu filho fez amizade. Ah, meu filho precisa de uma escola. Provavelmente essa pessoa está com um mecanismo de defesa, está numa crise psicótica, está num quadro delirante mesmo, e aí precisa passar por uma avaliação psicológica, psiquiátrica, de uma maneira adequada, para poder ver se é essa disfunção mesmo. Perfeito, eu acho que a fala da doutora Cris cabe bem, eu vou agregar, né? Primeiro que eu penso que isso fala de um mal-estar da sociedade. A gente vive uma esquizofrenia social, né? Zygmunt Bauman, ele morreu em 2017, e ele traz o conceito de medo líquido, sociedade líquida, ele traz essa questão da liquicidade da sociedade. Então, o bebê reborn é um dos lugares e uma das dinâmicas que mostra o adoecimento da sociedade. A gente está doente, pastor. A sociedade está doente. Uma pandemia silenciosa, né? Os transtornos emocionais, né? Por exemplo, eu vejo eu sou cristão, né? Todos nós somos cristãos, né? Lidamos com o público, a gente prega, palestra. E aí eu fico pensando, eu vou abrir um parênteses para trazer uma coisa para depois agregar a fala da doutora Cris. Não, vamos revolucionar, vai nascer o avivamento. Aí o avivamento, não, jovens, agora a pessoa não consegue desligar o celular 15 minutos. Que avivamento é esse? Você não consegue administrar 15 minutos que entra em abstinência, né? Então, eu acho que essa coisa do bebê reborn, ela é apenas parte pequena de uma perspectiva estrutural da nossa sociedade que está doente.
É uma ruptura com o real. A gente hoje tem muita dificuldade de lidar com o real, de lidar com o não. Por exemplo, um adolescente, a gente vive numa sociedade, um adolescente ele é hacker. Ele consegue falar 2, 3 idiomas. Ele consegue mexer no computador, ele mexe no celular como ninguém. Mas ele tem um ego infantil, acaba o namoro, ele diz que quer tirar a vida. Eu já vi adolescente dizendo que... Eu já vi adolescente que se suicidaram, pastor César, porque o pai disse que ele não poderia ir em uma festa. Eu já vi adolescente quebrando tudo dentro de casa, quebrando, literalmente. Ele acabou com a casa porque o pai tirou o celular da mão dele. Então você percebe que hoje a gente vive, nós estamos inseridos, quando a gente digo a sociedade, estou falando da gente. A gente vive uma sociedade extremamente fragmentada, fragilizada, desorganizada. Esse bebê reborn, ele é resultado desse lugar em que a gente se encontra. Onde as pessoas têm dificuldade de lidar com a frustração. Tem uma mulher chamada doutora Anna Lebeck. Ela é pesquisadora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ela tem um livro, que inclusive eu tenho, acho que eu já apresentei ele aqui, Nação Dopamina. Essa necessidade do prazer. Hoje a gente tem dificuldade de lidar com a frustração, né? A gente vive o prazer pelo prazer. É interessante o prazer, mas a gente vive numa sociedade que a todo momento tenta negar o prazer. Então, esse lugar do bebê reborn, quando o pastor me coloca e faz essa pergunta, o que acontece que a pessoa vai lá e diz assim, não, eu tenho que vacinar esse bebê. É meio louco mesmo, é um negócio meio doentio. Para quem não é da área de saúde, diz assim, rapaz, esse camarada tá maluco. Como é que pode isso? Mas quando a gente começa a pensar numa perspectiva de desenvolvimento psicológico, a gente tem que pensar sobre algumas coisas. Por exemplo, essa pessoa tem dificuldade de lidar com luto. Quando eu falo de luto, eu não estou falando de luto apenas de perder pessoas. Eu estou falando de luto de ter a capacidade de lidar com perdas. Tem gente que tem uma dificuldade absurda de lidar com perda, faltou limite. Tem gente que tem uma dificuldade de absurda de lidar com frustração. Essa pessoa tem dificuldade teve algum luto não elaborado, teve algum luto no processo de desenvolvimento infantil, na fase transicional, que ele não conseguiu desenvolver de maneira saudável, chegou na fase adulta, ele precisou de alguma coisa para projetar essa angústia dele. Tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, quando a gente pensa nesse lugar, né, do real. E aí a doutora Cris trouxe uma coisa bem interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar também mais uma vez, é um estado de psicose. Porque a gente tem pelo menos aí 4 estruturas de personalidade. Neurótico. Todos nós, dentro da perspectiva da normalidade, somos neuróticos. O neurótico, ele se angustia. O neurótico, ele tem ansiedade. O neurótico, ele tem depressão. Isso é da ordem da neurose. A gente também tem o perverso, né, que é um outro tipo de estrutura de personalidade, neurótico, perverso. A gente também tem a estrutura psicótica, que o esquizofrênico, a gente poderia denominar a estrutura psicótica. O que é que seria isso? O que é que caracteriza a estrutura psicótica? Ele delira e alucina. Né? E aí eu não estou falando de graus, mas o que é delírio? É o indivíduo acordar pela manhã e dizer assim, eu sou o Príncipe Charles, eu sou um cara milionário. Ele se vê num lugar que na verdade é irreal, né? Ele não vê as coisas como de fato elas são. E alucina é ouvir coisa, ele ver coisa. Isso é a estrutura psicótica. Alguns já dizem também que tem a 4ª estrutura de personalidade, que é a estrutura de personalidade limítrofe, a estrutura de personalidade borderline, no fim da linha ali. Já se considera como uma 4ª estrutura de personalidade. Então, quando você me fala sobre isso, esse lugar desse indivíduo, ele está no estado de psicose mesmo. A relação que ele estabelece com esse boneco é uma relação psicótica, porque ele está dando vida a algo que não tem vida. Então, mas aí não é um caso, ou 2, ou 3, ou 50. São milhares. Aí é uma questão já... É um surto? E uma outra pergunta. Aliás... Quem quiser mandar pergunta tá liberado, tá, gente? Pode mandar aqui direto no WhatsApp, 984-849988, através do áudio. Uma outra questão. Essa mesma pessoa que quer vacinar o bebê reborn, isso é resultado do estilo daquele tipo de pessoas que se denominavam pai de pet, por exemplo, que trata cachorro igual filho? Porque... Tem pessoas que... E aí, veja, eu não sou a favor de maltratar animal nenhum, pelo amor de Deus, eu amo os animais.
Cada um no seu devido lugar, né? Cada um no seu devido lugar. Mas eu sou dono do meu cachorro, sou tutor do meu cachorro, não pai. Entendeu? Não é meu filho, pelo amor de Deus. Então, eu já percebi isso alguns anos atrás. Aí entrou essa moda na igreja. Algumas igrejas, inclusive, tem culto pet, que é um culto que você pode levar o cachorro. Opa, culto pet? Opa, dá um Google aí. Então, culto pet, você pode levar... Não é um culto, que eu estou buscando sempre. Não é um culto para o cachorro, né? Mas você pode ir com o cachorro. Tem uma área para o cachorro. Para a igreja, não sei o que lá e tal. E aí, para os pais de pets, não sei o que lá. E agora tem essa onda do bebê reborn. Essas coisas estão conectadas, Cris? Sim, acredito que quando passa daquilo que é saudável, daquilo que é equilibrado, a gente pode pensar em um transtorno psiquiátrico, a gente pode pensar em uma contratransferência, uma transferência, e tudo isso é envolvido com muita dor, né? Uma pessoa que projeta a maternidade, por exemplo, num pet, a maternidade num boneco, ela está num sofrimento. Me lembro de uma paciente que ela tinha uma relação muito forte com o cachorro, o cãozinho dela, mas ela projetava o filho, ela teve um aborto foi muito sofrido, foi muito traumático, só que ela dizia, não, eu tenho certeza que não veio o meu filho biológico, mas veio o meu cachorrinho, inclusive parece que ele tem a mesma carinha do meu filho, que quando eu vi lá, enfim, ela tinha... Ela projetava total. Enfim, ela considerava que era o filho dela, era o filho que chegou de uma forma agora, o cachorrinho animal. Pastor, então a gente também tem que pensar que as redes sociais, ela também tem um poder de manipular. Então são as pessoas que já são frágeis, pessoas que já têm uma predisposição dentro da área da psicopatologia. Então, e aí tem todo esse universo da mídia, que a mídia então coloca, agora você não compra boneca, você vai na maternidade, porque quando vai comprar o bebê reborn, você não vai numa loja, você vai na maternidade. As mulheres, as artesãs que constroem as bonecas reborn são consideradas como elas não são consideradas como artistas plásticas, elas são como cegonhas. Então eu vou buscar na maternidade e quem faz essa boneca é a cegonha. Então eu tenho a roupa agora da boneca, eu tenho a loja, porque a loja ela tem um estilo, não é qualquer loja, igual você entra em para comprar, tem várias opções de boneca, tem o berço, tem quanto mais real se tornar, exatamente, né? Então acredito que também existe uma manipulação, que a gente cai naquela mesma coisa dos jogos, né? E essa manipulação da massa, e uma pessoa que se sente tão só, ela também procura uma tribo para se pertencer. Então acredito que esse movimento do bebê reborn, o movimento dos pais de pet, leva a pessoa à sensação do pertencimento. Então eu já tenho a minha fragilidade, eu já tenho a predisposição por conta de um trauma emocional, por conta de uma remodelagem que eu tive, que fui afetado na minha vida por conta de um transtorno, ou enfim, algo que feriu o meu ego, e aí eu encontro sentido nisso. Porque a pessoa passa a ter sentido cuidar do pet de uma maneira. Eu também tô aqui falando, e se meu esposo estiver escutando, ela fala assim, ela tá falando pra mim e pra ela mesma, porque eu cuido dos bichinhos, não deixo passar fome, eu apoio a causa, bem, né? apoio a causa, aqui não deixa passar fome, né? Eu coloco ração na rua, né? Pros gatinhos, pros cachorrinhos, a gente cuida, nós somos mordomos do Senhor, nós precisamos. Agora, andar com carrinho e um cachorro, ir pro shopping e falar, ele é meu filho, colocar um boneco e dizer, é o meu filho, e não entender o lugar do animal e o lugar do boneco, aí sim tem um transtorno. E também tem a questão do pertencimento. Então tem reuniões agora de mães de boneco reborn, né? Então, o que eu faço? Eu não tenho ninguém, não me achei no mundo, e lá eu, encontrei uma tribo e me pertenço. Temos um vídeo aí também, que mostra um pouquinho dessa questão do bebê reborn, não é? Então solta aí. Ações inusitadas aconteceram após essa repercussão que teve, né? Tipo, se eu levar o bebê no médico, o médico vai aceitar, vai passar, ou posso furar a fila do banco, algo desses tipos, mas são coisas que a gente não pode generalizar, né? Ou seja, tem aí ele é um vendedor, esse rapaz. Né? Vocês falando aí agora, eu me lembro, por exemplo, antigamente, hoje eu não vejo TV,
Mas, por exemplo, antigamente tinha muita propaganda da boneca Barbie, que é uma boneca cara, que era uma boneca e tal. E pessoas adultas, mulheres adultas, por exemplo, colecionavam, né? Eu tenho tantas Barbies, não sei o que lá e tal. Mas ainda assim, é na qualidade de um brinquedo. Então a Barbie, para mim, sempre foi um brinquedo, né? Não era assim... ordem da patologia. Não está dentro dessa ordem. Eu acho que a patologia da Barbie era mais a questão da pessoa que quer se exibir, que quer ostentar, porque era cara, porque eu tenho tantas, porque não sei o que lá, mas ainda assim é um brinquedo. Tipo, o cara coleciona relógio, o cara coleciona carro, o cara coleciona latinha de não sei o que. Mas tá dentro de uma categoria. Agora, essa história do bebê reborn, quer dizer, primeiro, a pessoa projeta o animal como sendo um filho, o gato, o cachorro, sei lá o quê. Aí depois, agora é um boneco, e ele quer que esse boneco seja considerado pela sociedade. Então, eu tenho que dar licença maternidade para a mulher porque ela comprou um boneco. Ela tem que ficar 3 meses, 5 meses afastada. Quer dizer, chega, isso aí beira loucura, não é, doutor? Por isso que eu falei, né? É uma esquizofrenia social. Aí tem algumas perguntas que a gente pode falar. A incidência disso, né? Qual que é a incidência disso, né? É uma coisa para se perguntar. A quantidade de pessoas que de fato, porque a gente tem uma coisa aí, foi colocado, a questão da mídia, né? A gente tem uma sociedade que está extremamente vulnerabilizada, e aí tem os ditos cujos hoje chamados influenciadores. Aí a gente tem um camarada que tem 30 milhões de seguidores, aí ele pega um boneco do Ribode e diz aqui, agora eu tenho um boneco Ribode. Então tem gente que vai adquirir, vai ser adepto agora de ser pai de boneco reborn, mãe de boneco reborn, não porque de fato ele tem uma demanda de ordem psicopatológica, mas por uma perspectiva de influência. Amanhã, quando esse influenciador mudar e dizer, não, agora eu não tenho mais o boneco reborn, não, agora eu tenho uma caneta aqui, que é a caneta chave, aí todo mundo vai ter. Então a gente tem esse público aí. E a gente tem, de fato, as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, totalmente fragilizadas. Tem alguém que vai lá, influencia essa pessoa por estar vulnerabilizada, e quando você está numa ordem de vulnerabilidade emocional, você não consegue enxergar as coisas como de fato elas são. O real, você não consegue enxergar o real de fato como ele é real. Você começa a enxergar as coisas de maneira turva. Agora pensa bem, alguém no estado de vulnerabilidade, alguém no estado de fragilidade, vem um influenciador, diz agora o boneco reborn, eu tenho um. Aí ele adquire esse boneco e projeta todas as demandas dele. Ele teve um trauma na infância, eu não consigo pensar processo psicopatológico sem pensar na infância. Ele teve um trauma na infância e esse trauma foi relacionado a processo de escassez. Você já percebeu que existem pessoas que têm por exemplo, ele compra sapato, ele só usa 2. Ele compra roupa, só usa 3. Não, ele compra 10 quilos de carne, 30 quilos de carne, parece que vai haver agora Walking Dead. Acabou o mundo e agora a geladeira, porque na infância dele ele teve um processo tão grande de escassez e isso de maneira inconsciente ele projeta isso. Que falta é essa? Que lugar é esse desse indivíduo, dessa pessoa, que consegue e percebe esse boneco como sendo uma pessoa? Tem alguma falta aí que não foi elaborada. E quando eu falo sobre falta, o ser humano é um ser faltante. E, de certa forma, a falta ela pode ser extremamente saudável, no sentido de colocar no lugar de movimento. Mas que falta é esse que esse boneco está preenchendo? Que trauma foi esse? Que cisão foi essa que esse boneco agora se tornou alvo de projeção, que eu tento preencher o que está vazio dentro de mim através desse boneco? Esse boneco está ocupando algum lugar. Que lugar é esse? O que é que está acontecendo comigo que uma pessoa consegue enxergar nesse boneco e ele se vê inteiro através dessa relação? Então, eu acho que tem a ver, pastor, também com essa perspectiva, eu acho que a Trix colocou muito bem, da influência da mídia. A mídia tem um lugar de influenciar tanto uma perspectiva saudável quanto uma perspectiva não saudável. De fato, é real esse lugar aí? Ou é de fato uma modinha? Ou é de fato uma ostentação? Porque essa boneca não é barata, não. Não é barato, né? E tá tão sério isso que nós estamos falando, e que seja um alerta para os nossos ouvintes, que, olha, a vereadora Débora Palermo, da cidade de Campinas, ela apresentou um projeto que impede a concessão de benefícios ligados à maternidade de pais de bebês reborn. Aí você fala assim, tá indo já
para uma discussão para o município nas cadeiras dos vereadores. Uma vereadora parece que fez uma lei. Isso, por que eu estou pensando nisso, né? Porque tá tão sério o negócio que está sendo discutido. Falou assim, vamos impedir, porque daqui a pouco as pessoas estão querendo direitos mesmo, direitos de licença maternidade, porque eu sou pai e mãe de bebê reborn. Mas a mesma coisa aconteceu com a ideia do sexual. Porque, por exemplo, eu sou homem, mas eu me sinto mulher, quero ser respeitado como? Eu quero ser respeitado como? Eu me sinto não sei o quê, que é a ideia da ideologia do gênero. Sim. Então, é a mesma lógica. Por exemplo, tem o cara que se sente um cachorro. Então, ele quer ser, anda igual cachorro, quer ser respeitado, e quer que a sociedade impõe para a sociedade que o enxergue como um cachorro. Ou quer que é mulher, mas quer se impor como homem, quer que a sociedade imponha como homem. Eu tenho esse brinquedo aqui, mas eu acho que é um bebê de verdade, e eu quero que a sociedade encare como sendo um bebê verdadeiro. Essa coisa, quando você me fala sobre isso, eu falo sobre realidade psíquica e realidade real. Eu falo muito sobre teologia de gênero, eu falo sobre isso. Ninguém está negando aqui que se você se vê como um cachorro, como um gato, como ninguém vai negar isso. Porque só quem sabe como você se sente é você. Agora, você normalizar o não normal, você naturalizar aquilo que não é natural, e querer que as pessoas se tratem como exatamente é você demais, querer legitimar coisas e institucionalizar aquilo que não pode ser institucionalizado. Eu me coloco no lugar e eu me vejo nesse lugar, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, as razões pelas quais você se coloca nesse lugar é uma outra coisa. E você não pode querer institucionalizar e legitimar um comportamento e querer que a sociedade aceite aquilo que é teu. O que é teu é teu, o que é do outro é do outro. Então, eu acho que essa fala do pastor César, ela cabe bem. Eu coloquei alguma coisa aqui que eu acho que é muito bom também ser pai de bebê reborn. Não dá trabalho, né? É o lugar da irresponsabilidade, meu amigo. Só é bonitinho. Não, o bebê não chora. O bebê não é a mesma roupa, não tem que tomar banho. Urina, a roupa ainda pode até trocar. É que eles trocam demais. Não é que trocam fralda. Mas você dá banho quando quer, você troca quando quer, você coloca ele lá, ele não vai chorar, você vai dizer, passar a noite, você vai ter a sua... Eu queria, pastor, que esse bebê começasse a chorar de 3 horas da manhã e o camarada tivesse que levantar de 7 horas, esse povo aí vai continuar com essa ideia de bebê reborn. Eu queria que a criança, de madrugada, 2 horas da manhã, eita, defecou agora, fez cocô aqui, né? Vamos lá, vamos ter que trocar a fralda. Eu queria ver essa equipe aí, esses mães de bebê reborn, se eles iam ter o mesmo empenho. Então, esse lugar do bebê reborn também fala do lugar de irresponsabilidade. Não tem. Qual é a responsabilidade que se tem com o bebê reborn? Nenhuma. É um boneco, literalmente é um boneco. Igual a todos os outros. Oi? É um brinquedo. Um brinquedo, e você coloca ele lá. Ou seja, por isso que eu estou falando. Tem muito mais a ver com você do que o próprio boneco. O boneco é extremamente saudável. Você lembra do bichinho virtual? Vocês lembram? É verdade. O bichinho virtual, pelo menos morria, né? Pelo menos se você não cuidasse, se você não desse comida lá virtualmente. É bichinho virtual. É bichinho virtual. Conhecia como que era o nome? Sim, Tamagotchi. É verdade, ele morria. É verdade.